Você levantou a mão na aula e o professor te olhou com raiva. Não porque você estava errado, mas porque você sabia demais. Porque você havia estudado sozinho em casa, chegado a uma conclusão própria. E isso era perigoso. E naquele segundo de silêncio constrangedor, você aprendeu a lição mais importante que a escola ensina. Cale a boca e obedeça. Você está na sala de aula há 12 anos, sentado na cadeira dura de madeira que range toda vez que você se mexe. O professor explica a Revolução Francesa pelo 10º ano seguido, lendo o mesmo parágrafo do livro didático que tem 40 anos de idade e cheiro de mofo. Você já leu sobre isso, ontem à noite, em 3 fontes diferentes. Você descobriu contradições, contextos que o livro omite, perspectivas que o currículo ignora. Você levanta a mão. Professor, mas e a questão econômica que antecedeu a revolta? E os tratados que ele te corta seco, irritado. Isso não vai cair na prova, volta para o livro. E você abaixa a mão devagar, como se estivesse abaixando a cabeça. É esse gesto, esse abaixar a mão em silêncio, que você vai repetir pelos próximos 20 anos, toda vez que tiver uma ideia melhor que a do chefe, toda vez que souber mais que quem manda, toda vez que a verdade incomodar quem tem poder. Você está aprendendo a se curvar, e cada vez que você curva, você perde um pedaço da coragem que nunca mais vai recuperar. Ivan Illich não observa. Ele entra na sala, arranca o livro didático da mão do professor, joga no lixo e diz: esse livro não foi feito para ensinar, foi feito para domesticar, e você acabou de aceitar a coleira. Você acabou de descobrir que a escola não foi feita para educar você, foi feita para domesticar você. E o pior não é que eles te vigiam, o pior é que você aprende a se vigiar sozinho. Você começa a censurar as próprias perguntas antes de levantá-las. Você começa a duvidar da própria inteligência quando ela contradiz a autoridade. Você começa a sentir culpa por saber demais, por pensar além, por não caber no script que desenharam para você. Eles não precisam mais te controlar. Você aprendeu a se controlar sozinho. Existe um motivo pelo qual autodidatas incomodam tanto o sistema. E compreender isso pode salvar anos da sua vida que você está prestes a desperdiçar em validações inúteis. Se você quer entender por que estudar sozinho é tratado como ameaça e não como virtude, se inscreve agora. Você sai da escola naquele dia com a sensação de que fez algo errado. Não por ter errado a resposta, mas por ter ido além dela. Por ter estudado mais do que era pedido. Por ter pensado quando deveria apenas memorizar. E você começa a perceber um padrão que vai te perseguir pelo resto da vida. Toda vez que você demonstra conhecimento autônomo, toda vez que você chega a conclusões próprias, sem passar pelo filtro institucional aprovado, você é tratado como uma anomalia que precisa ser corrigida. Você aprende que existem perguntas certas e perguntas inconvenientes, que o conhecimento válido é aquele que vem de cima para baixo, do professor para o aluno, da instituição para o indivíduo. Tudo que você descobre sozinho, tudo que você questiona, tudo que você aprende fora do currículo oficial é suspeito, irrelevante, potencialmente perigoso. Michel Foucault entra na sala como uma sombra e expõe a verdade estrutural que sustenta esse teatro. A escola não existe para libertar mentes, existe para vigiar e punir. Cada sala é uma cela de observação, onde você aprende a internalizar o olhar do poder, a se comportar corretamente mesmo quando ninguém está olhando, a policiar a própria curiosidade antes que ela te coloque em apuros. Foucault corta fundo. O sistema escolar te ensina que conhecimento legítimo só pode vir de fontes autorizadas, professores credenciados, livros aprovados, instituições reconhecidas. Tudo que você aprende sozinho, na internet, em livros que você escolheu por conta própria, em conversas com pessoas que não têm diploma, mas têm experiência real, tudo isso é tratado como inferior, como achismo, como perigoso autodidatismo, que precisa ser reprimido antes que você comece a questionar as estruturas que te controlam. Você cresce dentro desse sistema. Passa 16 anos sendo treinado para sentar quieto, levantar a mão antes de falar, pedir permissão para ir ao banheiro, aceitar que outras pessoas decidem o que você deve saber.
Quando deve saber e como deve demonstrar que sabe. Você aprende a medir o próprio valor por notas que não refletem inteligência, mas capacidade de obedecer. Você aprende que a rebeldia intelectual é punida com notas baixas, que a conformidade é recompensada com aprovação, que o pensamento independente é uma inconveniência que atrapalha o andamento da aula. E quando você finalmente sai da escola, quando você entra no mercado de trabalho, você descobre que nada mudou. Mudou apenas o nome das coisas. Quinta-feira à tarde. Você está no trabalho. Reunião de equipe. O gerente apresenta uma estratégia nova que você reconhece imediatamente. É uma metodologia ultrapassada, que já foi substituída por abordagens mais eficientes há 5 anos. Você sabe disso porque você estuda sozinho à noite, porque você lê artigos científicos, porque você acompanha o que está acontecendo no mercado real, enquanto a empresa ainda vive em 2015. Você hesita. Lembra da sala de aula. Lembra do professor te cortando. Lembra de abaixar a mão. Mas dessa vez você decide arriscar. Desculpa interromper, mas essa metodologia não está desatualizada. Empresas líderes do setor já migraram para... Silêncio. O gerente te olha, não com curiosidade, com irritação. Você tem MBA em gestão? Não, mas eu... Só então vamos focar no que está sendo apresentado. Qualquer dúvida, você conversa comigo depois. Você abaixa a cabeça, de novo, como sempre fez, como sempre vai fazer. E ninguém conversa com você depois. Porque depois nunca chega. Porque a pergunta não era sobre o seu conhecimento, era sobre o seu lugar na hierarquia. E o seu lugar é calar a boca e obedecer. Se você entende que a escola foi apenas o treino para uma vida inteira de obediência institucional, deixa o seu like agora para continuarmos. Ivan Illich retorna e corta mais fundo. O sistema corporativo é a continuação natural do sistema escolar, porque ambos servem ao mesmo propósito: produzir conformidade em escala industrial. A empresa não quer autodidatas, porque autodidatas fazem perguntas inconvenientes, enxergam soluções que desafiam a hierarquia, aprendem rápido demais e expõem a mediocridade institucionalizada. Dos que chegaram ao topo, não por competência, mas por obediência prolongada. Você percebe isso quando propõe uma ideia nova e ouve: não foi assim que sempre fizemos. Quando questiona um processo ineficiente e recebe: quem é você para questionar? Quando aprende uma habilidade nova sozinho e descobrem que você não tem certificado oficial, então não vale. Quando você resolve um problema de forma criativa e é repreendido porque não seguiu o protocolo, mesmo que o resultado tenha sido melhor. O sistema não recompensa inteligência. Ele recompensa conformidade disfarçada de competência. E quanto mais você estuda sozinho, quanto mais você pensa por conta própria, quanto mais você enxerga além do script que te deram, mais perigoso você se torna para quem sustenta o próprio poder na ignorância coletiva. Pense na última vez que você tentou implementar algo que aprendeu sozinho no trabalho. Você chegou empolgado, com uma solução melhor, mais rápida, mais eficiente. Você mostrou para o chefe. Ele ouviu, assentiu, disse: vou pensar. E nada aconteceu, porque aceitar a sua ideia seria admitir que ele, com 10 anos de empresa e 3 MBAs caros, não pensou nisso antes. E o ego institucional vale mais que a eficiência. Foucault observa: o poder não funciona apenas reprimindo o que você faz, mas moldando o que você é. A escola te ensinou a pedir permissão para pensar. A empresa te ensina a pedir permissão para existir intelectualmente. E você, autodidata rebelde que estuda sozinho à noite depois que todos dormem, que lê livros que ninguém pediu, que faz cursos online sem esperar a aprovação. Você é uma ameaça porque você lembra aos outros que eles não precisam de permissão institucional para aprender, crescer, evoluir. Você é a prova viva de que o sistema mente quando diz que você precisa dele. Domingo à noite, você está na livraria. Pega um livro sobre o assunto que você está estudando sozinho há semanas. Você folheia, reconhece metade do conteúdo porque você já pesquisou, já leu artigos, já assistiu aulas online de graça. Aí você vira o livro e vê o preço: R$ 120. Você olha para a capa, vê o nome do autor, PhD, professor universitário.
instituição renomada. Você pensa, eu já sei isso. Eu aprendi sozinho, de graça. Mas você compra o livro mesmo assim, não porque precisa do conteúdo, mas porque precisa da legitimidade. Porque quando alguém questionar o que você sabe, você pode apontar para a estante e dizer, eu li esse autor. Como se o autor validasse o conhecimento que você já tinha antes de abrir o livro. Você está pagando R$ 120, não por conhecimento, por permissão social para saber. Ele te olha para você segurando o livro e revela, você não comprou um livro, você comprou uma muleta psicológica, porque você não confia que o conhecimento que você construiu sozinho tem valor. Você precisa que uma instituição, um autor credenciado, um carimbo oficial te diga que agora sim, agora você pode saber. Você terceirizou a validação da própria inteligência para terceiros que não te conhecem, que não sabem o que você estudou, que não testemunharam as noites que você passou aprendendo sozinho. E enquanto você depender dessa validação externa, você nunca vai ser livre. Você vai ser apenas um escravo bem educado que pede permissão para pensar. Segunda-feira à noite, você está em casa depois de 8 horas vendendo a sua energia vital para uma empresa que te trata como peça substituível. Você poderia estar assistindo televisão, anestesiando o cérebro com séries vazias e scroll infinito em redes sociais. Mas você está fazendo outra coisa. Você está estudando, não porque alguém mandou, não porque vai cair na prova, não porque vai ter certificado no final. Você está estudando porque quer entender, porque tem perguntas que ninguém respondeu, porque existe um fogo dentro de você que se recusa a apagar mesmo depois de 16 anos de escola, tentando sufocá-lo. Você abre o livro, assiste a aula online, lê o artigo científico, pratica a habilidade nova. E enquanto faz isso, você sente algo que a escola nunca te deu: liberdade intelectual. A liberdade de escolher o que aprender, de seguir a própria curiosidade para onde ela te levar, de construir conhecimento do seu jeito, no seu ritmo, pelos seus próprios critérios de relevância. Ele te olha para você nesse momento e reconhece algo raro. Você descobriu o segredo que o sistema esconde com tanto medo. Conhecimento real não precisa de instituição, não precisa de validação externa, não precisa de diploma pendurado na parede para existir. Conhecimento é apenas você, uma pergunta honesta, e a coragem de buscar respostas por conta própria. E essa descoberta te torna perigoso. Porque se todo mundo percebesse que pode aprender sozinho, que pode construir competência real sem pagar mensalidades absurdas, o sistema inteiro de controle desmoronaria. As escolas perderiam o monopólio sobre a educação. As empresas perderiam o argumento de que você precisa de anos de experiência formal para ter valor. As instituições perderiam o poder de decidir quem é competente e quem não é. Você, estudando sozinho na sua sala às 11 da noite, está cometendo um ato de rebeldia silenciosa, que assusta mais o sistema do que qualquer protesto nas ruas. Foucault completa: o autodidata é um corpo indisciplinado. Ele não se move nos trilhos que foram desenhados para ele. Ele não aceita que outras pessoas definam os limites do que ele pode saber. Ele não espera permissão para crescer. E por isso ele precisa ser neutralizado, não pela força, mas pela deslegitimação. Você não tem diploma, então não sabe. Você não tem experiência formal, então não serve. Você aprendeu sozinho, então não vale. São frases que funcionam como correntes invisíveis para te fazer voltar para a linha, para te convencer de que você precisa da validação institucional, para te fazer trocar anos de vida e dezenas de milhares de reais em mensalidades, só para que alguém carimbe um papel dizendo que agora sim, agora você tem permissão oficial para saber o que você já sabia. Deixa um like se você está pronto para ouvir como transformar o autodidatismo de fraqueza social em arma de liberdade pessoal. Agora vem a parte que ninguém te conta. O preço de ser autodidata não é apenas social, é existencial. Porque quando você decide aprender sozinho, quando você recusa a validação institucional, quando você constrói competência fora dos trilhos oficiais, você perde a segurança psicológica de ter alguém dizendo que você está certo. Você estuda sozinho, aprende, pratica, melhora.
Mas não tem professor para te dar nota, não tem diploma para pendurar, não tem linha no currículo que impressione recrutadores. Você tem conhecimento real, habilidade funcional, capacidade de resolver problemas que a maioria não resolve. Mas quando chega a hora de provar isso para o mundo não acredita em você. Ele acredita em papéis carimbados por instituições que ele foi condicionado a respeitar. Illich revela a armadilha final. O sistema escolar não vem de conhecimento, vem de certificação. E certificação não é prova de que você sabe, é apenas prova de que você obedeceu tempo suficiente para receber um papel. Mas você, autodidata rebelde, não tem esse papel. Você tem apenas competência real. E competência real sem carimbo institucional é invisível para quem foi treinado a enxergar apenas diplomas. Então você se vê diante de uma escolha brutal: voltar para o sistema, pagar a taxa de entrada, sentar nas cadeiras, ouvir professores explicando coisas que você já domina, fazer provas sobre assuntos que você estudou sozinho anos atrás, só para receber o papel que te dá permissão oficial para existir profissionalmente. Ou continuar fora, acumular conhecimento real, construir portfólio concreto, apostar que sua competência vai falar mais alto que a ausência de diploma e correr o risco de ser ignorado, rejeitado, deslegitimado por um sistema que valoriza a obediência certificada mais que inteligência funcional. E aqui está a verdade que corrói você por dentro. Você sabe que é mais competente que metade das pessoas com diploma. Você estudou mais, praticou mais, entendeu mais fundo. Mas elas têm o papel. E o papel abre portas que a competência sozinha não abre. Então você se pergunta, na madrugada silenciosa depois de outra rejeição: valeu a pena estudar sozinho? Valeu a pena seguir a própria curiosidade? Valeu a pena ser livre intelectualmente se a liberdade te condena à invisibilidade social? Foucault entra com a lâmina. Essa dúvida não é acidental. Ela foi plantada em você pelo sistema. É a última linha de defesa. Porque se você desiste, se você volta para a fila, se você aceita pagar pela certificação que legitima o que você já sabe, o sistema vence. Ele te quebrou. Ele provou que a rebeldia intelectual não compensa, que pensar sozinho não basta, que no final você precisa dele, não para aprender, mas para existir. E quando você volta, quando você senta na cadeira e aceita ouvir coisas que você já sabe, só para receber o carimbo oficial, você não está apenas comprando um diploma. Você está vendendo a própria alma. Você está admitindo que a validação externa vale mais que a verdade interna. Que o sistema define o seu valor, não você. Que a liberdade intelectual, no fim das contas, não vale o preço social que ela cobra. Terça-feira à tarde. Você está no café com um amigo que você não via há anos. Ele te pergunta: e aí, o que você anda fazendo? Você responde: tenho estudado bastante, aprendi programação, design, gestão de projetos, tudo sozinho. Ele sorri. Aquele sorriso educado que esconde condescendência. Legal. Mas você não pensou em fazer uma faculdade, tipo, para ter o diploma? Você sente o golpe, não nas palavras, mas no subtexto. Ele não está perguntando se você sabe. Ele está dizendo que o que você sabe não conta. Que sem o papel você é apenas um hobbyista, um curioso, alguém que anda estudando, mas não é levado a sério. Você muda de assunto, mas a ferida fica aberta. Porque você percebe que não importa quanto você estude, quanto você pratique, quanto você domine. Se você não tem o carimbo, você não existe. Você é um fantasma competente, vagando por um mundo que só enxerga credenciais. Illich observa essa conversa e revela: o autodidata que não entende o jogo morre sozinho, competente e invisível. Ele confunde conhecimento com valor social e descobre tarde demais que o mundo não recompensa o que você sabe, mas o que você consegue provar que sabe nos termos que o sistema aceita. E a ironia cruel é que você estudou sozinho justamente para escapar do sistema. Mas o sistema te alcançou mesmo assim. Ele não precisa te prender numa sala de aula. Ele te prende com invisibilidade social, com rejeição profissional, com portas fechadas que só abrem para quem tem o carimbo certo. E você, que pensou que era livre, descobre que apenas trocou uma prisão por outra. Agora o custo fica claro como vidro quebrado, cortando a sua pele.
Se você continuar sendo autodidata sem estratégia, você vai passar os próximos 10 anos acumulando conhecimento real, que ninguém vai valorizar porque você não tem os papéis certos. Você vai ser mais competente que a média, mas invisível no mercado. Você vai resolver problemas complexos, mas não vai conseguir o emprego, porque o RH filtra currículos por diploma antes de olhar portfólio. Você vai morrer sabendo muito, mas sem nunca ter sido reconhecido por isso. Foucault fecha a porta. Você pode estudar sozinho e construir portfólio público que prove competência sem diploma. Você pode estudar sozinho e depois fazer certificações pontuais que abrem portas sem te prender em anos de graduação. Você pode estudar sozinho e construir resultados mensuráveis que falam mais alto que papel. Mas o que você não pode fazer é estudar sozinho e esperar que o mundo valorize sua rebeldia intelectual só porque você acha que merece. O sistema não vai mudar para você. Você precisa hackear o sistema de dentro. Estudar sozinho, sim. Construir conhecimento real, sim. Mas também construir provas socialmente legíveis desse conhecimento. Seja portfólio público, seja resultados concretos, seja certificações estratégicas que custam meses em vez de anos. Você usa o autodidatismo como motor de crescimento real, mas não rejeita completamente a necessidade de tradução social. A questão não é se você vai ser autodidata. A questão é se você vai ser um autodidata inteligente ou um autodidata ingênuo, porque o ingênuo acredita que conhecimento basta. O inteligente entende que conhecimento precisa de tradução para a linguagem que o sistema compreende. E essa tradução não é traição, é estratégia de sobrevivência. Você tem 35 anos, está na entrevista de emprego. O recrutador olha o seu currículo e pergunta: "Você não tem graduação?" Você responde: "Não, mas eu tenho 10 anos de experiência prática, 3 projetos que geraram X em resultado." Ele te corta. Infelizmente, graduação é requisito obrigatório. Política da empresa. Você sai da sala, senta no carro e pela primeira vez em anos, você chora. Não porque você não sabe, mas porque você sabe e ninguém acredita. E é nesse momento que você percebe. Você estudou sozinho a vida inteira, mas nunca aprendeu a traduzir competência em linguagem que o sistema compreende. E agora você está pagando o preço, não da ignorância, mas da invisibilidade. Existe uma decisão que separa quem acumula conhecimento invisível de quem constrói poder inegável. E ela não começa com mais um livro lido em segredo. Começa com você transformando tudo que aprende em evidência pública, que até cegos conseguem enxergar. A partir de hoje, tudo que você aprende vira produção pública. Você escreve, você publica, você cria, você documenta. Não importa se ninguém lê no começo. O que importa é que quando alguém questionar a sua competência, você não vai defender com palavras. Você vai apontar para um rastro público de meses ou anos, produzindo conteúdo que prova que você domina o assunto. Blog, GitHub, YouTube, Medium, LinkedIn, qualquer plataforma que te permita deixar evidência pública de que você não está apenas consumindo conhecimento, você está produzindo valor com ele. Porque diploma prova que você sentou numa cadeira por 4 anos. Portfólio prova que você consegue fazer o que diz que sabe. E num mundo onde todo mundo tem papel, mas poucos têm competência real, quem tem portfólio público vence. Ele te observa. O autodidata invisível morre ressentido. O autodidata público constrói a autoridade que nenhum diploma pode comprar. Porque quando você produz em público por anos, quando você documenta o próprio aprendizado, quando você mostra que não apenas sabe, mas também ensina, você se torna inegável. Você vira grande demais para ser ignorado por não ter papel. A segunda mudança é hackear o sistema de forma cirúrgica. Você vai parar de romantizar a ideia de nunca pisar numa instituição e vai começar a usar instituições como ferramentas, não como mestres. Identifica as 3 certificações pontuais, não graduações de 4 anos, mas cursos técnicos de 6 meses, bootcamps intensivos, certificações profissionais reconhecidas, que abrem as portas específicas. Você não vai gastar 4 anos e 100 mil reais numa graduação genérica que te ensina coisas que você já sabe.
você vai gastar 6 meses e R$ 5.000 numa certificação cirúrgica, que te dá o carimbo institucional mínimo necessário para passar pelos filtros automáticos de RH. Depois disso, o que te diferencia não é o papel, é o portfólio que você construiu sozinho. Foucault observa: você não está se rendendo ao sistema, você está usando o sistema como escada. Você sobe, pega o que precisa e continua construindo competência real fora dele. Você não terceiriza a própria educação. Você apenas compra os carimbos estratégicos que abrem portas. E uma vez dentro, você prova valor com portfólio, não com papel. A terceira mudança é transformar conhecimento em resultados mensuráveis que falam por você. Você vai parar de vender "eu sei fazer" e vai começar a vender "eu já fiz e aqui está o resultado". Se você é programador autodidata, você não vai mandar currículo dizendo "sei Python". Você vai mandar currículo dizendo "construí 3 aplicações que têm X usuários ativos, aqui estão os links". Se você é designer autodidata, você não vai dizer "domino Figma". Você vai mostrar "redesenhei a interface de 5 sites reais. Aqui está o antes e depois com métricas de melhoria". Resultados mensuráveis são a única moeda que compra respeito sem precisar de diploma. Porque quando você mostra que já fez, que já entregou, que já gerou valor concreto, você não está pedindo uma chance. Você está provando que você já é competente. E competência provada vale mais que promessa institucional de competência futura. Illich encerra: o autodidata vencedor não é aquele que rejeita todas as instituições. É aquele que usa instituições de forma cirúrgica para abrir portas específicas, para conseguir carimbos pontuais, mas nunca terceiriza para elas a responsabilidade de construir competência real. Ele estuda sozinho, porque é mais rápido, mais profundo, mais livre. Mas ele traduz esse estudo em linguagem que o sistema compreende. Portfólio público, certificações estratégicas, resultados mensuráveis. Foucault completa a prensa: você não vai mudar o sistema. Você não vai fazer o mundo acordar e perceber que diploma não é sinônimo de competência. O que você pode fazer é construir competência tão evidente, tão pública, tão mensurável, que mesmo o sistema, com toda a sua burocracia e seus filtros, não consiga te ignorar. Você vira grande demais para ser rejeitado por não ter papel. E quando finalmente te aceitam, não pelo diploma que você não tem, mas pelo portfólio que você construiu, você prova algo que eles nunca vão admitir em voz alta: que a escola era opcional o tempo todo, que você não precisava deles para aprender, que a única coisa que você precisava era coragem para estudar sozinho e inteligência para traduzir esse estudo em evidência que até cegos conseguem enxergar. Comenta qual dessas 3 decisões você vai implementar primeiro, ou comenta com a força de quem acaba de acordar: eu construo competência real e depois traduzo ela em linguagem que até o sistema entende. E se amanhã você acordar, abrir o LinkedIn, ver mais uma vaga pedindo diploma que você não tem e sentir aquele aperto no peito de injustiça, não chama de exclusão, não chama de desvalorização do autodidata, não chama de sistema injusto, chama pelo nome real: invisibilidade autoimputada. Porque você estudou sozinho, mas nunca tornou público o que aprendeu, e agora você não pode mais fingir que o sistema é o vilão. Você é